Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Depois desse tempo de louvor, de adoração, de oração, de intercessão, de servir ao Senhor com as nossas contribuições e esse privilégio de estarmos reunidos, ainda que não presencialmente, mas louvado seja Deus. Eu fico pensando em toda a história da igreja, quantos momentos de perseguição o povo de Deus enfrentou, quantas dificuldades as pessoas, os nossos irmãos na história enfrentaram. Ora contra o Império Romano, ora contra a oposição de outras religiões. Historicamente sempre foi assim. Mas em muitos momentos eles se reuniram em cavernas, até hoje, né? Mas em muitos momentos na história se reuniram em cavernas, cultuaram de forma escondida, em alguns momentos estavam dispersos. E Deus sempre trazia uma palavra de encorajamento à sua igreja, ao seu povo, apontando para a esperança, apontando para uma perspectiva além do sofrimento, mostrando no exemplo de Jesus que é necessário em determinados momentos da nossa existência o sofrimento, que é inevitável o sofrimento, porém nunca perdendo a expectativa do que estava à frente e a sua esperança. Ainda hoje no mundo, muitos de nossos irmãos e irmãs, a despeito da pandemia, não podem professar a sua fé publicamente, não podem proclamá-la, não podem ensiná-la, tem que fazer, às vezes, os seus encontros a portas fechadas, muitas vezes solitários, tendo que falar baixo, mas nunca perdendo a expectativa e a esperança. Então convido você nessa manhã, depois desse período de louvor e adoração, a também refletir sobre isso, pensando que não é o único momento da existência, nós estamos, da história da igreja, em que enfrentamos esse distanciamento. Mas nós estamos unidos no mesmo espírito, somos um só corpo. Por meio do espírito nós estamos ligados na cabeça, que é Jesus Cristo, desse corpo, que controla a nossa caminhada, que alimenta a nossa vida, nos anima a continuar a jornada. Eu sei que nós vivemos todos esses conflitos que vivemos no nosso dia, mas eu quero convidar você a pensar e refletir sobre isso e não perder a dimensão daquilo que é a fé que foi dada aos santos. A Bíblia diz que nós estamos nele firmados e radicados nele. Você, eu, nós estamos assim. Estamos unidos. Então compartilhamos as alegrias, compartilhamos as lágrimas, compartilhamos a mesma esperança em Cristo Jesus. Espero que você esteja com esse ânimo, com esse vigor, com essa esperança no seu coração. Você pode dizer um amém aí? Um glória a Deus, um graças a Deus por isso. Estamos juntos. Meus irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas entre nós e por meio de nós. E ontem nós tivemos um tempo aqui na igreja com um grupo de pessoas reduzidas, com máscaras, todos bastante protegidos e mantendo o distanciamento. E nós fizemos isso preparando uma série de gravações que vai sair em breve, no finalzinho de fevereiro, começo de março, com temas, e foi muito gostoso, foi muito bom, muito instrutivo. Espere que coisas novas estão vindo por aí. Amém? Bom, sem mais delongas, queria convidar você a abrir a sua Bíblia hoje na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 1. Pastor Paulo está finalizando a exposição em Pedro e nós estamos começando uma exposição em Filipenses. Semana passada o Gabriel deu essa introdução e hoje quero continuar. E nós escolhemos um título para refletirmos sobre Filipenses, pensando que Filipenses é a carta da alegria. Tem como tema alegria. E o que nós escolhemos foi alegria apesar de. E aí você pode pensar uma série de questões. Paulo vai escrever essa carta aos Filipenses. Não é uma carta, como de costume, com um grande conteúdo teológico, embora ela tenha muita teologia, né? É uma carta afetiva.
ela é uma carta que exorta os irmãos a terem alegria no Senhor, apesar das dificuldades, da perseguição enfrentada. O próprio Paulo, né, apesar do sofrimento da prisão, de ter a sua liberdade cerceada. Então essa carta é uma carta com teologia, mas uma carta com conteúdo mais afetivo, de alguém que está preso com sua liberdade cerceada, está escrevendo a uma igreja que está em perseguição, mas que, apesar de todas essas circunstâncias que cerca tanto a igreja de Filipenses, quanto a própria vida do apóstolo, ele não perde de vista que tanto a igreja quanto ele, separados, mas unidos no Espírito, eles têm esperança e alegria no Senhor. É uma carta belíssima. É uma carta desafiadora. É uma carta desafiadora porque ela justamente mostra que a alegria, esta alegria, não é produzida por uma fábrica de entretenimentos, por uma indústria de entretenimentos. Ela não é produzida por um apelo ao consumo. Ou seja, quando eu tiver a posse de determinadas coisas, isso me traz um regozijo, uma alegria, um êxtase. Ela também é um desafio porque ela fala da alegria sem negar o fato do sofrimento, da angústia, do medo que muitas vezes percorre quem está passando por determinadas situações. Porque, infelizmente, nós vivemos, não sei se infelizmente, mas é uma realidade, nós vivemos numa sociedade que faz de tudo para evitar que nós experimentemos determinadas situações emocionais que são próprias da condição humana e da existência humana. Essa semana nós fizemos um devocional guiado que justamente tratava sobre essa questão de como lidar com o estresse e ter alegria em meu estresse. E o autor desse devocional falava isso, né? Nós fazemos de tudo para evitar sentimentos que são próprios da existência humana. E fazemos isso através do entretenimento. Então, ou, por exemplo, nós consumimos muito determinado tipo de palestras, cursos. Se você está triste, se você está infeliz, repita isso, faça aquilo, evite, como se o sofrimento fosse uma coisa que não é própria da existência humana. Na história humana é recheada por dificuldades na vida de cada um de nós. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, você sabe disso. Não tem jeito. Não tem como nós nos enchermos de dopamina, né? Não sei nem se é essa substância que traz alegria, mas ou de adrenalina, ou de qualquer um outro hormônio que provoque em nós um êxtase. A Bíblia, muitas vezes, principalmente no Salmo, mas nela toda, vai mostrar momentos de homens e mulheres que ficaram prostrados, que enfrentaram a tristeza, que enfrentaram a dificuldade, que passaram por angústias profundas. O salmista vai dizer: laços de mortes me cercaram. Os meus pés quase resvalaram. Profetas que vão para a caverna e que têm muita intimidade com Deus. Não é a falta de intimidade com Deus que o leva para a caverna. É que é próprio da condição humana. Porém, o apóstolo Paulo diz, apesar de tudo isso, ele vai convidar os filipenses e ele mesmo no exercício de dizer, nós olhamos para além disso. A nossa vida está baseada em alguma coisa que é para além do sofrimento. Não é um escape, uma fuga superficial, mas é uma convicção que brota da fé, que Paulo vai dizer na carta, foi dada, a fé evangélica que nos foi dada. É essa fé nas boas novas, de que Jesus Cristo venceu a morte, de que apesar do sofrimento imposto, ele enfrenta o sofrimento olhando para a alegria que estava por vir. E Paulo faz um convite aos filipenses e fiquem firmes nessa verdade. Essa verdade vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é tremendo, porque isso se aplica a qualquer momento da história e da existência humana. E eu queria convidar você a continuar refletindo sobre isso em Filipenses, capítulo 1,
a partir do versículo 12. Queria convidar você a fazer essa leitura comigo. O texto diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja, porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria que nós orássemos brevemente para refletirmos sobre esse texto. Obrigado, Pai. Tua palavra é viva, ela tem poder de transformação, de mudar realidades, de mudar a estrutura da nossa fé, a estrutura da nossa alma, a estrutura das nossas convicções. É para isso que ela foi revelada e registrada na condução do Espírito Santo. A tua palavra é viva e ela tem eficácia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi nos dada. Ela foi nos dada para nos transformar à imagem e semelhança do teu Filho, Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos para que esse propósito se cumpra hoje mais uma vez. Que essa palavra exposta fale ao meu coração, como tem falado nesses dias, e fale ao coração daqueles que estão conosco. E essas realidades, essas estruturas, sejam transformadas, regeneradas, e venha sobre nós o teu ânimo, venha sobre nós a tua alegria, e venha sobre nós a tua esperança. No nome de Cristo, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, então como eu estava falando, essa carta é uma carta que não é uma profundamente teológica, mas ela é uma carta afetiva de um pastor escrevendo ao seu povo, um pastor que está vivendo no cárcere por causa da sua fé, escrevendo a um povo que é perseguido por causa da sua fé. Por isso eu acho muito bonito esse encontro, muito bonito essa proposta de Paulo, e entendendo que essa igreja de Filipe, ela nasce de uma maneira muito interessante. Como toda igreja, né, um dos nossos programas, nós vamos falar um pouquinho da história da nossa igreja com o pastor Paulo e com o Thomas. E foi bonito ver o Thomas falando, antecipando aqui, dando um spoiler, que o Thomas disse que essa comunidade da Granja Viana é fruto da mão de Deus, que ouviu a oração de pessoas que desejaram que aqui tivesse uma comunidade de fé. E a igreja é isso, é fruto
dessa ação divina. A igreja de Filipe tem essa característica também, como todas as igrejas, mas é interessante nós percebermos. Em Atos capítulo 16, Paulo está intentando ir a outros lugares. O seu plano é ir a um lugar. E por 2 vezes o Senhor diz para ele não. Ele quer ir para um lugar, ele diz que o Espírito do Senhor diz não. Quer ir para outro lugar, o Espírito de Cristo diz não. Ele vai dormir, tem um sonho. E no sonho, o anjo, um varão, um homem aparece para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, depois você pode ver essa história, que imediatamente Paulo se levanta e vai em obediência àquele sonho que ele entende ser uma visão dada por Deus. E ele vai com os seus companheiros de viagem missionária. E aí ele chega justamente nessa região de Filipe, depois de passar por outros lugares. E nessa região, ele encontra uma reunião de mulheres que estão num rio. E tem todo um contexto por que isso acontece. E é ali, falando com aquelas mulheres, que ele encontra uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. E nesse encontro ali, Lídia crê na pregação do Evangelho. O texto de Atos 16 diz que Deus lhe abre o entendimento para crer. Ela crê e ali começa a nascer a igreja de Filipe. É uma coisa extraordinária, afetiva, de fé, dirigida por Deus. É assim a vida da igreja. E quando eu olho esse texto, eu como um pastor, e acredito que aqueles que têm, se sentem responsáveis por alguma maneira, se dedicam no ministério, muitas vezes a gente quer conduzir a coisa como a gente sonha, né? Como a gente imagina ser o certo. E a beleza de tudo isso é que quando a gente vai às Escrituras e na própria vida, a gente vê que Deus que vai conduzindo o processo. Deus é soberano na condução do processo do seu povo e da sua igreja, meus irmãos. Por isso nós não podemos entrar num estado de desespero, como se Deus houvesse perdido o controle das coisas. Ele está conduzindo a história do seu povo, a história geral. Ele está nesse processo. Deus, como diz a teologia, Deus é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Ele está presente na sua criação e atuando. Ao mesmo tempo, ele está para além dela e a sua própria criação não afeta aquilo que Deus é, no seu caráter, na sua verdade, na sua integridade, na sua justiça e no seu amor. Deus está trabalhando porque ele é livre para trabalhar. E ele está conduzindo a história porque ele ama a sua criação. Isso é maravilhoso. Inclusive, é uma questão quase que incompreensível para a razão humana. Como um ser pode ser imanente e transcendente ao mesmo tempo. Isso é Deus. E Deus age na história da sua igreja, do seu povo, de indivíduos. Como agiu na história de Paulo. Paulo queria ir para um lugar, Deus coloca ele para outro segundo o seu plano. Olhe, Paulo, um homem extremamente íntimo. Então essa igreja nasce dessa experiência com mulheres. Um encontro com mulheres, que vai completamente ao contrário da cultura da época, onde geralmente Paulo está em busca de uma sinagoga, um lugar onde a reunião é conduzida por homens, né? As mulheres ficam à parte. Deus conduz ele para um lugar para encontrar mulheres piedosas, diz o texto, que estão ali de alguma maneira buscando entender a lei de Deus à parte, num rio, num lugar aberto. E ali nasce a igreja de Filipos, essa igreja que vai criar no coração de Paulo uma afetividade, uma relação muito pastoral, mas de muito amor, de muito cuidado. Paulo faz questão de uma outra viagem passar lá e agora faz questão de escrever essa carta. E eu creio que para nós é pensarmos nesse cuidado e nesse amor de Deus. Quando no meio das nossas dificuldades, Deus envia a sua mensagem, a sua palavra, através da Bíblia, né, do texto, mas através de pessoas que são usadas por Deus para falar o texto e nos trazer consolo, ânimo, dizer, olha, calma, Deus está trabalhando, Deus está conduzindo essa história. Deus está no controle da existência. Deus é soberano.
Deus está presente na sua criação porque ama a sua criação. Isso significa dizer que ama você e a mim. Ama aqueles a que Ele escolheu para ser o seu povo. Ama a sua igreja. Isso nos dá descanso e confiança para continuar a nossa jornada. Então essa carta tem essa questão afetiva, mas ela tem uma tônica. Paulo vai usar muito a palavra alegria aqui. E é interessante que, por exemplo, um autor vai dizer o seguinte sobre a alegria. Sobre a alegria de Jesus Cristo, ele diz: a alegria de Jesus Cristo foi a absoluta autoentrega e autossacrifício de si mesmo, a seu Pai. A alegria de fazer o que o Pai enviou para fazer. E essa é a alegria que ele ora para que esteja em seus discípulos, quando Jesus ora lá em João. Não é uma questão de tentar trabalhar como Jesus, mas de ter a presença pessoal do Espírito Santo que opera em nós, a natureza de Jesus. Uma das consolações do caminho é a insondável alegria do Espírito Santo, manifestando-se em nós, como aconteceu no Filho de Deus, nos dias de sua carne. Esse autor é um autor do devocional que nós lemos essa semana, um trecho que eu recortei pensando nisso. Essa alegria de fazer a vontade de Deus. E aí, é exatamente isso que percorre a mente de Paulo quando está escrevendo essa carta e deve percorrer a nossa mente. Paulo vai falar da alegria e vai convidar os filipenses a se alegrarem no Senhor, não porque tudo vai bem, como diz uma canção, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo vai bem, aí ele diz: não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Mas Paulo vai falar de alegria e convocar os filipenses à alegria porque ele sabe que está fazendo a vontade de Deus. Ele sabe que está fazendo o que o Pai o enviou a fazer. Essa ideia de propósito de vida. Essa ideia de saber para onde a nossa vida está sendo conduzida. No meio da dificuldade, uma pergunta surge: qual é o propósito da nossa vida? Para onde, pelo que nós estamos vivendo? Para o que nós vivemos? Jesus vai dizer isso: eu sei de onde vim e sei para onde estou indo. Jesus tem essa plena convicção de propósito. Por isso, as coisas que cercam a sua vida, assim como o apóstolo Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, podem colocar sobre eles sofrimento, mas não rouba deles a alegria de fazer a vontade de Deus, de fazer o que Deus pediu para que eles fizessem, de serem instrumentos de Deus. E aí, nesse sentido, nós vamos perceber que quando nós estamos fora da vontade de Deus, fazemos aquilo que não agrada a Deus, existe um sinal no cristão. E talvez em você que não é um cristão pleno, convicto disso, mas você sabe que o que tira a alegria de alguém que professa a fé em Jesus, mas também qualquer pessoa, mesmo sem perceber, é o pecado. O pecado rouba de nós a alegria. O pecado rouba de nós esse senso de propósito, porque o pecado é justamente fazer aquilo que é contrário a Deus. O pecado consiste em errar o alvo. A palavra pecado, na sua forma mais original, primeira ali de significado, é a ideia de errar o alvo. Veja, Efésios vai dizer, capítulo 1, vai dizer que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. De maneira que a minha vida, em sua plenitude, em todas as suas dimensões, ela vai apontar a luz de Deus, a glória de Deus, vai levar a contemplação da bondade de Deus. Jesus vai dizer isso também. Assim brilha a vossa luz no meio dos homens, para que eles, vendo o que vocês fazem, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E quando nós estamos fora desse propósito, a nossa vida não é para lançar luz, ou revelar a luz de Deus, é melhor dizendo. Nós estamos fora desse propósito, nós ficamos disfuncionais, nós ficamos como um coração em arritmia. Ele bate descompasso.
E aí a produção disso, bom, eu não sou médico, tem 3 médicos aqui na igreja, não posso nem falar nada que eles podem me corrigir, mas eu imagino que quando você tem um descompasso cardíaco, seu corpo, pulsação, oxigênio, corrente sanguínea, entra em descompasso, seu corpo entra em descompasso. O pecado produz esse descompasso. E claro, o fruto disso é tristeza. Não é só um sofrimento pela circunstância, mas é uma tristeza profunda que habita no coração daqueles que não têm o perdão de Deus. E como é que nós percebemos isso? Salmo 51, 12. Você conhece a história de Davi? Deve ter assistido, não leu, deve ter assistido aí alguma novela da Record que fala sobre isso. Né? E, aliás, gente, não basta assistir novela com tema bíblico, tem que ler o texto, porque a novela está cheia de um enredo mais criativo aí, que não passa necessariamente pela verdade bíblica. Mas enfim, Davi, depois de pecar, Salmo 51, ele escreve um salmo de arrependimento ali, de confissão e arrependimento. Salmo 51, 12, ele diz: restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Um dos ladrões da alegria, se podemos assim dizer, é justamente o pecado, que nos coloca em descompasso com a vontade de Deus, que nos rouba o sentido de verdadeiro propósito. E Davi, percebendo isso, confessa o seu pecado, reconhece o seu pecado e pede perdão, e ele ora dizendo: restaura-me, restitui em mim a alegria de tua salvação, ou seja, de estar em plena comunhão com Deus, de estar em harmonia com a Trindade Santa, de ter a convicção do perdão, de saber que estou vivendo para a glória de Deus, porque viver em pecado é viver para a minha própria glória, para a glória do mundo, inclusive para a glória do Satanás. Restitui em mim, restaura em mim a alegria da salvação. Então, alegria não é um sentimento produzido, vendido, caro muitas vezes. Se paga muito caro para obter alegria. Alegria é fruto do Espírito que habita em nós. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 15 diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. O texto é bem claro, né? Romanos 8, 12, estou lendo na versão transformadora. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim um Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Viver no Espírito, segundo a vontade de Deus, faz com que possamos fazer morrer a nossa vontade, a natureza humana, que nos inclina para o pecado e para longe de Deus. A alegria não pode ser produzida, como eu disse. E como é que nós vemos isso? Essa alegria produzida, né? Toda hora você é estimulado a isso, como já falamos muitas vezes, seja pelo consumo das coisas, pelo consumo da religião, o estímulo para fabricar uma alegria, né? Fabricar uma falsa sensação de contentamento, de prazer. Isso não é novo, é antigo. O autor do livro do Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia, segundo um livro que se escreve de comentário de Eclesiastes, ele diz no capítulo 6, versículo 12, nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? E aí ele vai dizer que é tudo vaidade. Ter dinheiro, ele vai dizer ter muitas mulheres, ter poder, ter sabedoria, sem essa experiência de perdão e salvação que Jesus Cristo só Ele pode nos dar, ele diz é tudo vaidade. Nós vamos ver mais algumas coisas de Eclesiastes, mas aí eu queria pontuar
nós estamos nos encaminhando já aí para o nosso tempo. Bom, falamos bastante coisa sobre alegria, sobre o propósito da carta de Filipenses, sobre essa relação de Paulo, sobre o que pode nos roubar a alegria. Mas como é que, no meio, mergulhado na minha existência, no meu sofrimento, nas minhas experiências de dificuldade, nesse momento de pandemia, como é que eu posso fazer então para experimentar essa alegria? Claro, em comunhão com Deus, mas como é que eu posso de alguma maneira pensar nisso? Meditar sobre isso, experimentar isso. Sabendo que você foi criado para a glória de Deus, no meio da dificuldade, enxergue um propósito além da sua realidade imediata. Enxergue um propósito além da sua realidade imediata. O grande perigo é que quando nós estamos mergulhados numa experiência difícil, a gente acha que esse é o fim e a gente perde a dimensão do que está para além. Busque um propósito. Bom, Paulo fez isso. A gente leu Filipenses 1, 12, 14, olha o que ele diz. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana que ele vai dizer, a guarda a guarda, o BOP, não sei, né, mas é uma guarda especial de Roma, esqueci, tipo o Marines americano, um grupo especial. Ele diz, toda a guarda do palácio, que tinha acesso ao palácio, sabe que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Duas coisas que Paulo vê aqui na sua prisão. Ele diz, primeiro, a minha prisão fez com que o evangelho fosse propagado. Na verdade, duas não, três. A prisão de Paulo fez com que o evangelho se propagasse. 2, toda a guarda pretoriana, a guarda do imperador, que fazia a guarda de Paulo, ouvia o evangelho. E 3, os irmãos se tornaram mais confiantes no Senhor e anunciaram a mensagem com mais determinação e sem temor. Veja o que sofrimento, o que a prisão de Paulo gerou. Eu não sei quanto a você, mas no momento que nós vivemos, Deus tem nos dado muitas oportunidades de exercer a nossa fé, de proclamar o evangelho, de fortalecer a nossa missão. Como exemplo aqui, já falado muitas vezes da nossa igreja. Deus nos deu a oportunidade de ampliar a nossa capacidade de ajudar pessoas, de socorrer necessidades imediatas, necessidade de comida mesmo, necessidade de ajuda para pagar contas, necessidade, por exemplo, que nós tivemos a possibilidade de ajudar, de ajudar pessoas a terem aquele cilindro de oxigênio para sobreviverem. Essas oportunidades surgiram. E outras tantas surgiram na sua própria vida. Por exemplo, nós estamos com uma estrutura que nos faz ir muito além através da internet e outras coisas que nós podemos fazer. Se nós olharmos a dificuldade pela dificuldade, a gente vai entrar naquele processo de reclamar, mas se Paulo diz, por causa do meu sofrimento, da minha prisão, o evangelho foi propagado, tem ajudado a propagar o evangelho. A guarda pretoriana ouviu, e os irmãos foram fortalecidos, foram encorajados a ir mais longe. Meus irmãos, Deus tem um propósito. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Não é sem propósito. É claro que nós temos a oportunidade de consolar pessoas. Não queríamos isso. Mas o momento de sofrimento faz com que possamos exercer a nossa capacidade de consolar. A Bíblia diz que nós temos isso. Nós consolamos com as consolações que recebemos do Espírito Santo. E tantas outras oportunidades se criaram. E aí, ele continua no versículo 25, ele diz, Filipenses 1, ciente disso, estou certo, de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Lembra que ele está falando assim, para ele o morrer é lucro, e o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tem a sua vida, não como preciosa, nós vimos isso em Atos capítulo 20, ele tem a sua vida como uma dádiva. Isso é muito interessante. E eu pergunto, como você tem enxergado a sua vida, a sua existência?
como você tem enxergado o propósito, não com essa coisa, né, do propósito de deixar um legado, não, mas como você se percebe na sua existência. Nós fomos olhar a história da Bíblia, muitas histórias, né? A história de Samuel. Ele foi dado pelo Senhor para... Jeremias capítulo 1 diz, desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu para ser profeta às nações. Faz toda a diferença como eu e você enxergamos a nossa existência, porque no momento de sofrimento, essa percepção, essa convicção será exigida de nós. Do próprio Cristo foi exigido isso. Ele diz, eu sei para o que eu vim. Foi para este momento, foi para esta hora que eu vim. Eu estou aqui para cumprir toda a vontade de Deus. Se nós não enxergarmos a dimensão da nossa existência como uma dádiva de Deus a esse mundo, se nós não enxergarmos como comunidade, que nós não somos um clube fechado, onde nos retroalimentamos domingo após domingo, apenas e tão somente para isso mesmo, para retroalimentar. Então eu venho aqui e ouço e volto domingo e ouço de novo e compartilho, quando a gente podia, né, abraços, encontros, cumprimentos, e assim a vida vai seguindo. Se nós nos enxergarmos como comunidade, uma comunidade que vive para si, isso é a morte. Porque uma comunidade que vive para si, ela é autodestrutiva. Um organismo que vive para si, ele se autodestrói. Mas quando nós nos percebemos como uma dádiva, assim podemos dizer como o apóstolo Paulo, no momento de sofrimento, meu sofrimento não é à toa. Minhas lágrimas, as minhas algemas, elas não são à toa. E isso traz alegria, entende? Por isso que é alegria apesar de algemas. Alegria apesar de prisão, alegria apesar de perseguição, alegria apesar de sofrimento. No meio, onde você pode encontrar razão para se alegrar em Cristo, em Deus, na sua glória, na sua presença, no seu poder, na sua soberania, na sua forma de conduzir a história. Por isso Paulo diz, o morrer o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque a minha vida é uma dádiva. É melhor que eu esteja aqui, e aí estando aqui eu fortaleça vocês, então eu vou ficar. Para mim seria melhor estar com o Senhor, ele vai dizer isso. Mas por causa de vocês, é como se ele fechasse um acordo, então eu fico. Eu lembro, faço um parênteses aqui com todo respeito, para fazer uma citação do Thomas. Eu ouvi deles há um tempo atrás, há uns meses, mesmo antes da pandemia, a gente conversando, e o Thomas sempre fala com a morte, com a leveza que só ele tem. E ele disse para mim o seguinte, a gente conversando, ele falou, enquanto a minha vida for útil para servir ao meu Senhor, eu estou aqui. Quando eu não for mais, ele pode me levar. Poxa, que coisa interessante isso. Será que eu e você podemos dizer isso? A pandemia está aí, o vírus pode me pegar e me fazer morrer. Bom, eu não quero isso e quero me proteger e peço a você que faça isso e vamos tomar a vacina. Não é que a gente vai enfrentar a situação de maneira desrespeitosa. Não. Mas assim, a minha vida é uma dádiva para glorificar a Deus. Então, se na morte é para glorificar a Deus, tomemos essa consciência. Mas se eu ainda preciso estar aqui para que outros sejam abençoados, é isso, e Deus seja glorificado, é essa a consciência de Paulo. Então, enxergue um propósito para além de sua realidade imediata. 2, não perca a dimensão do que Deus está fazendo agora. Nós falamos, Deus está trabalhando. Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha, e eu trabalho com ele, eu trabalho até hoje, nós trabalhamos juntos. Deus está trabalhando. Deus está no seu plano eterno, agindo, quando nós não percebemos. O pregador do livro do Eclesiastes insiste na questão de que a vida é muito rápida e passageira. Portanto, tudo o que se faz, enquanto se está nela, é muito efêmero, leve e sem consistência. Olha, presta atenção nisso. Eu estou lendo Filipenses, estudando, e também estou lendo Eclesiastes. Um fala de alegria e o outro fala da vida efêmera, dos desejos humanos que são passageiros. Contrapõe isso com fazer a vontade de Deus. É muito, muito interessante o livro de Eclesiastes. E aí, mas ele deixa sempre claro que devemos aproveitar com contentamento o que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho. Devemos reconhecer que o que possuímos, de fato, não são nossos bens, conhecimento
qualquer outra conquista nesse mundo, por maior e mais significativa que seja. O que nos resta no final das contas é o instante, experiência momentânea aqui, na qual estamos mergulhados. Deixa eu colocar isso aqui resumidamente. Viva o momento que Deus está lhe dando. Em meio ao sofrimento, olhe para além, mas no meio do sofrimento, olhe a beleza, como Deus está trabalhando. Eu sempre gosto de citar um romance que eu li, e uma história muito bonita, um romance brasileiro, e é uma história de um casal que os pais não querem aquele relacionamento, e num dado momento o rapaz sai em busca da aceitação do pai, e toda aquela história, a possibilidade do pai da moça mandar matá-lo, e o medo de não dar certo, ele não aprovar, e o romancista vai construindo essa ideia na sua mente. Enquanto isso, aquele homem está galopando, e aí o autor do romance tira, né, a narrativa do que está no pensamento daquele rapaz e coloca a narrativa do que está ao seu redor. Aí ele diz, e as flores estão brotando, e os pássaros estão cantando, e o vento está soprando, e as árvores balançam. A vida continua. O turbilhão que está na cabeça daquele rapaz, do personagem do romance, é o problema que ele está enfrentando, o desafio de convencer o pai, do pai da noiva não aceitar, de mandá-lo matar, enfim. Mas a vida continua. As flores estão brotando. As árvores estão balançando com o vento, os pássaros estão cantando. Procure aproveitar o que Deus está te dando nesse momento. Eu não sei como você está, mas, por exemplo, Eclesiastes 2, 24 a 26 diz assim: por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Ele vai dizer não somente nesse texto, mas no capítulo 3, no capítulo 5, ele vai repetir isso. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Aproveite o que Deus está te dando, agora, nesse instante. É o que temos. É a única coisa que nos garante, é que temos esse instante. Você está com a sua família, aproveite. Está sem ela, aproveite para orar por ela. Você pode sentar e comer um prato gostoso de comida, coma. Você pode ouvir uma boa música, ouça. Você pode ter prazer no seu trabalho, tenha. É o momento que... Nós agora estamos no momento de culto. Aproveite, deleite-se nesse tempo de celebração, de aprendizado da palavra. É isso que nós temos. Temos outras coisas para falar. Como sempre, meu tempo estourou, eu não quero mais me prolongar. Vou fechar só com a única coisa aqui. Um texto. E a terceira coisa que diz assim, que eu quero deixar com vocês é: tenha consciência de que estamos juntos na jornada e isto é um privilégio. Estamos juntos. O sofrimento que Paulo estava vivendo das cadeias, o sofrimento que os filipenses viviam, de alguma maneira os unia. Estamos juntos no sofrimento. Estamos juntos na jornada da vida. Estamos juntos, como nós prometemos no altar daqueles que já casaram. Você olha para sua esposa olha para você e diz: na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na dor, em todos os momentos, estamos juntos. É a nossa aliança. Estamos juntos uns com os outros. O sofrimento é compartilhado. Um outro texto de Pedro vai dizer isso, quando Pedro, no capítulo 5 de Atos, eles são ameaçados de morte. Quando eles são ameaçados de morte, eles dizem o seguinte: quando eles saem da reunião, ele diz assim, do conselho de morte lá, que eles são ameaçados, ele diz: estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam e ensinavam a anunciar que Jesus é o Cristo. Nós estamos juntos, como igreja estamos juntos, como sociedade
estamos juntos de alguma maneira, o sofrimento é compartilhado também na escala social, na comunidade de fé. Você não está só, eu não estou só, isso é maravilhoso, Deus está conosco, mas também estamos uns com os outros, aqui com Esdras, com a Rose, estamos aqui no sábado com o Stefan, um domingo, de culto que a igreja deveria estar com bastante gente. Não tem, nós sofremos com isso, mas estamos juntos para cultuar a Deus junto com você. Esse sofrimento, assim como a alegria, são compartilhadas. Uma canção do Ivan Lins, chamada Novo Tempo, ele diz: no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Aí ele continua na outra estrofe: no novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. E aí ele continua: para que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver. Apesar dos castigos, estamos em cena, estamos na rua, quebrando as algemas para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, ou online, ou aonde nós estivermos, fazendo pirraça para sobreviver. Deus está conosco, estamos unidos um com o outro, e esse é o convite para termos alegria.